Estamos de volta com Diálogos na USP, hoje conversando sobre o novo mercado de gás no Brasil. Professora Suani Teixeira Coelho, professora e orientadora do programa de pós-graduação em energia do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, e também do programa de doutorado em bioenergia da Exalc, também da USP, e o professor Edmilson Moutinho dos Santos, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Professores, no final do bloco passado, nós estamos falando dessa mudança de cultura, dessa possibilidade da transição, da conversão, com e sem trocadilho, do diesel para o álcool, falando da necessidade de algumas mudanças, entre elas o próprio valor, o próprio preço, né, que seja competitivo, seja interessante para o consumidor final e principalmente para a indústria, para o caminhoneiro que vai eventualmente fazer essa conversão. Dados rápidos mostram que o milhão de BTU no Brasil do gás custa $10. Nos Estados Unidos, esse preço é de $3. Na Europa, é de $7. Quer dizer, o gás do natural no Brasil é caro, em comparação com os Estados Unidos e Europa. E a intenção do programa do novo mercado de gás, do programa do governo federal, baratear o custo em até 40% em 2 anos. Como se faz isso? Não é mágica, isso não é milagre, não é mágica, é trabalho, é aritmética, é incentivos de várias formas, produção. Professor Edmilson, como se faz, como se barateia e como o gás do Brasil pode ser competitivo também, que a gente vê que tem uma diferença muito grande entre a Europa e Estados Unidos. Pois é, primeiro, 3 elementos conceituais importantes. É caro? Sim. É caro em relação aos nossos exemplos europeus e americanos. Mas, se olharmos os preços relativos dentro do Brasil, o gás é, eu acho, o energético mais barato que nós temos. É mais barato que o diesel, é mais barato que o GLP, é mais barato que a gasolina, é mais barato... Chega a preços equivalentes ao etanol, mas muitas vezes o etanol é mais barato, é mais caro que o gás, né? É muito mais barato, né? Muito mais barato que a eletricidade. E continuamos, por exemplo, a utilizar chuveiros elétricos, mesmo onde tem gás. O nosso fogão já está a gás e nós estamos com o chuveiro elétrico. Então, não é só uma questão de preço. Sim. E não nos iludamos que seja só uma questão de preço. Mas vamos lá, vamos entrar no tema que é muito caro em relação ao mundo civilizado que foi mencionado aí. Bom, são realidades muito específicas que eu duvido que a gente possa construir aqui no curto prazo. Estados Unidos é essa aventura do shale gas deles, lá do gás de xisto deles, que uma enormidade de nova produção, até aquela gigantesca rede de gasodutos que eles têm, não dá conta. Certo. Então, o que acontece é que o preço despenca. Lá é mercado competitivo e como lá também o gás sai junto com o petróleo, e quem paga a conta também lá é o petróleo, então o preço do gás descolou totalmente da referência que seria o preço do petróleo, né? É o único lugar do mundo onde o conteúdo energético, a diferença de conteúdo energético e a diferença de preço não faz sentido, né? Como aqui na gasolina e o etanol, é sempre mais ou menos 70%, porque equivale energeticamente a isso. Lá houve um descolamento e o gás realmente está muito barato, né? Mas isso é pouco provável que se replique aqui, é pouco provável que se replique em qualquer outro lugar do planeta. Vamos olhar a experiência europeia, que já está mais próxima da nossa. Nós estamos tão perto deles? Talvez não, porque o gás, diferente do petróleo, o peso da logística é grande. O custo do transporte e da distribuição é mais da metade do preço do gás. E nós ainda temos que construir a nossa logística. Então, ela ainda precisa ser todo paga, o trabalho a ser né? feito ainda. E ainda vai custar caro, né? Lá nós estamos falando de infraestruturas de gás que foram construídas nos anos 50, já estão mais que pagas, né? Os gasodutos da Rússia para a Europa são dos anos 50. Então, lá eles conseguem baratear o gás e o que vale lá é o custo do gás propriamente dito. Aqui, podemos pensar que
que um certo barateamento virá, dada a concorrência maior, mais produtores de gás, abrindo espaço para que eles possam vender aqui e não ficar tudo na mão da Petrobras. Depois podemos discutir um pouco sobre isso. Já falaremos sobre então, isso, inclusive. A molécula que a gente diz, o gás propriamente dito, ele tende a se baratear, até porque aquele gás americano querendo chegar aqui vai pressionar os preços daqui também. Sim. Há toda uma tendência baixista na molécula, que vamos ver até onde podemos chegar. Mas o custo da logística, da construção dos gasodutos, da construção dos terminais de GNL, seja lá o que for, isso nós vamos ter que pagar, e isso no Brasil nunca sai barato, porque é um país emergente, o custo do dinheiro é caro, está mais barato. As taxas de juros tendem a ficar mais baratas por muito tempo, mas o risco do país é esse. Então, não esperemos ter preços americanos, e talvez possamos, num longo prazo aí de 5, 10 anos, chegar a preços europeus. É isso, professora Suani, quer dizer, não é tão simples assim como o governo gostaria que fosse? Olha, pegando um gancho do que o professor Edmilson comentou, essa experiência dos Estados Unidos é interessante, até porque o gás natural na geração de eletricidade conseguiu deslocar o carvão com vantagens ambientais, mas, claro, porque lá a gente tem as grandes termoelétricas de ciclo combinado a gás natural ancorando o consumo de gás. E você tendo uma demanda garantida, eu não sou especialista em gás, não, mas, né? Mas até um pouco que eu aprendi, você tendo uma demanda garantida, e que pode ser ancorada em termoelétricas a gás, ela acaba fazendo com que aquele custo se reduza, né? Aqui no Brasil, talvez como uma opção de transição, voltando para a minha cereja do bolo, do biometano, que é importantíssima. Né? Se a gente tem regiões onde vai ser demorado, difícil levar toda a infraestrutura do gás, como norte do Mato Grosso, Tocantins, e regiões em que a gente não tem os gasodutos dedicados para a produção de biometano, certamente podem ser uma opção interessante. Os custos são menores, os investimentos são menores, e você já vai aproveitando aquele mesmo caminhão que você vai ter introduzido aqui para usar o gás natural, ele pode ser usado lá, tendo aquele biometano produzido. Recentemente, eu coordenei uma mesa num evento em que tinha uma pessoa, dois em particular que foram interessantes, tinha um representante da Scania e um do BNDES, né? E eu, mais ou menos, coloquei os dois na parede, perguntando. Eu falei, bom, Scania, vão sair os caminhões, os motores a gás? E o BNDES, eu perguntei, cadê o financiamento? Vai ajudar? Né? O representante da Scania foi muito positivo, disse que tem pronto, que está disponível, e demonstrou assim, um interesse muito grande da Scania em colocar esse no mercado. A pessoa do BNDES também apresentou o BNDES como interessado em contribuir para isso, mas do tipo, ainda estamos em estudos para ver o fundo que vai financiar esses estudos, o governo ainda não decidiu, então voltamos lá para o ministro da Economia, esperando que o Ministério da Economia também possa definir alguma coisa nessa linha. Exatamente. Né? E, por último, comentando a questão de preço. Sim. Eu tenho dois exemplos interessantes do biometano. Um, lá do aterro de Caucaia, em Fortaleza, que eles produzem biometano, é a maior planta de biometano no Brasil, 85 mil metros cúbicos por dia, e eles vendem para a Companhia de Gás do Ceará, que paga mais ou menos uns 25% a mais do que eles compram o gás natural da Petrobras, né? Então, aí eu tenho um plus sendo pago para o biometano. Certo. Por outro lado, outros estudos feitos aqui pelos meus alunos de doutorado aqui da Exalc mostram que, quando eu estou trabalhando com biometano a partir de vinhaça, ele tem preços de custos de produção bastante competitivos com o gás natural. E a injeção desse gás na rede certamente até pode contribuir para a redução do preço final do gás natural para os consumidores, desde que, novamente, se tenham os gasodutos de interligação. Sim, isso é essencial também, importante. Né? Isso é essencial. Uma outra coisa importante, e aí pensando em preço e valores e em abertura de mercado, uma das ideias também é quebrar o monopólio da Petrobras. Né? Isso foi falado. Estão falando. Exato, isso foi dito.
tá? Aumentar o número de empresas atuantes no mercado de gás. Tá? A ideia é que mais empresas competindo no mercado, o preço seria reduzido. Isso é possível, quer dizer, também no curto prazo, professor Edmilson, depois professor Suani, isso é possível, quer dizer, quebrar esse monopólio que é cristalizado também na cultura brasileira. Também na cultura brasileira. Mas é interessante, tudo que tem a ver com gás tem duas cabeças. Aqui, de novo, nós estamos falando de um problema que tem duas cabeças. Por quê? Desde que se criou a Agência Nacional do Petróleo e a Lei do Petróleo de 1997, o mercado de gás sempre foi aberto. Na época, da primeira década dos anos 2000, tinha um monte de empresa aí que oferecia gasodutos, inclusive a própria Petrobras. Sim. Era a ideia das integrações energéticas com a Argentina, inclusive ex-alunas nossas, a Ieda, a Correia, que estava na BP, que queria trazer um gasoduto, o Cruz del Sur, vinha cruzando o Uruguai, vinha subindo Porto Alegre, chegava até aqui, né? Não faltavam ideias. Tinha o Chaves, que queria trazer o mega gasoduto da Venezuela cruzando a Amazônia. Não faltavam ideias, né? E eram possíveis. Nada ocorreu. A Petrobras não deixou? Sim, a Petrobras também não deixou, mas nunca houve uma proibição. E, na verdade, o papel da Petrobras, se negativo no sentido que sempre foi uma barreira de entrada, era positivo. Era a única empresa com disponibilidade de assumir os riscos que estão cercando a indústria do gás no Brasil. Os riscos são muito elevados. E são cada vez mais elevados quanto menos coerência houver na política energética em relação ao gás. E nunca foi muito coerente, né? O gás sempre foi para complementar. No mundo elétrico, que a professora citou, né, diferente lá do ambiente americano, em que a termoelétrica a gás encontra o mercado sorrindo para ela, porque vai tirar aquela de carvão dali, aqui não. A termoelétrica a gás é o patinho feio que está atrapalhando as hidroelétricas. Ela só tem que estar lá para, de vez em quando, operar quando não chove, né? Esse mundo não é muito favorável para construir gasodutos, para construir terminais de GNL, porque se você vai gastar esse dinheiro todo para fazer esses investimentos, é para usar. Sem dúvida. Vai custar muito mais caro. Exatamente. E como nunca se soube se era para usar ou não, nunca ficou isso muito claro, no final das contas, até negócios que nasceram privados, como a maioria das nossas termoelétricas a gás, no final caíram na mão da Petrobras. Enquanto o negócio privado não se sustentou. E nasceram privadas com agentes super agressivos. Uma Enron da vida, uma El Paso da vida, eram empresas agressivas, mas não se sustentou, né? Então como é que se quebra esse monopólio? A Petrobras foi o patinho feio, no sentido de criar esse monopólio, que é, de fato, uma barreira de entrada importante? Sim, mas é também o agente que permitiu construir o que tem. Então, agora o momento permite duas reflexões. A Petrobras não quer mais tocar esse negócio, porque o foco dela é o pré-sal. É produzir aquele petróleo e vender lá fora. É aí que ela vai ganhar dinheiro, é aí que ela vai se recuperar das mazelas recentes, é aí que ela vai crescer, é produzindo óleo e vendendo lá fora. Esse é o negócio da Petrobras. Então, ela não quer mais tocar esses negócios que são muito menos rentáveis do que produzir petróleo e vender lá fora. Mas são bem interessantes para a sociedade. Privatizar o que tem aí, e está sendo feito, e até vendendo bem, os gasodutos foram bem vendidos para a Engie, que é um especialista desse tipo de operação, é uma forma inicial de quebra de monopólio. Você privatiza o que tem e vende para especialistas que certamente vão operar menor, porque é o negócio deles, né? E que, eventualmente, são empresas grandes, são empresas que olham o Brasil com um olhar de longo prazo, então a gente pode ter a esperança que eles venham a expandir a capacidade desses gasodutos. Agora, o momento seguinte, e nós precisamos do momento seguinte para dar conta do pré-sal, são novos investimentos. Sem dúvida. E para novos investimentos, o mundo está mais difícil, porque o mercado filé mignon, a grande indústria, as grandes termoelétricas, esse já foi. Os próximos mercados são mais difíceis de desenvolver, são os caminhões. Sim. É o mercado residencial muito pulverizado, são indústrias pequenas, são coisas mais difíceis de conquistar. É por aí, professor Suani, quer dizer, esse monopólio, de mais nada, esse monopólio não é que seja fácil, porque nenhum monopólio é fácil de ser quebrado. Ele é menos difícil de ser quebrado? É possível que seja quebrado? Nesse sentido, como se interessa? Então, como eu disse, eu não sou uma especialista em gás. Sim. Mas
nós temos visto uma postura da Petrobras bastante positiva nesse sentido, né? Inclusive a BR Distribuidora, que eles abriram capital Sim. e abriram mão da maioria, pelo que eu acompanhei na mídia, né? Então, a gente percebe isso como uma opção que a Petrobras vem tendo internamente. E eu queria levantar uma outra questão também, Por favor. que eu acho que seria relevante. Nós temos agora no Brasil a política de compensação de emissões de CO2 para Sim. combustíveis, que é o RenovaBio. Recentemente, eu não sei se foi ontem ou hoje, a ANP acabou de definir as metas de redução de emissões das distribuidoras. A Petrobras é a primeira, com quase 30% de participação, e já tem lá a lista das reduções que a Petrobras tem que providenciar com base no que ela comercializou de combustíveis. Isso atualmente está para combustíveis líquidos, mas isso vai também ser feito para combustíveis gasosos. Eles estão desenvolvendo toda a metodologia e isso vai vir também. Então, o que isso representa exatamente? Então, isso significa que, da mesma forma, hoje em dia, as distribuidoras de combustíveis líquidos têm que comprar créditos de carbono para compensar as emissões atribuídas aos combustíveis que elas comercializaram. Então, no final de dezembro de 2018, a ANP fecha a conta da comercialização de combustíveis das distribuidoras, as emissões correspondentes e a meta de redução de 10%. Então, agora a Petrobras vai ter que fazer a compra dos créditos de carbono, está lá a tabelinha que a ANP já distribuiu, né? E isso vai acontecer também para gás, né? O pessoal do que está envolvido no RenovaBio está terminando as contas para também a compensação de emissões no setor de gás. Então, também as distribuidoras de gás vão ter que comprar os seus créditos seguindo as determinações que a ANP vai definir. É uma questão ambiental importante também, né? E isso afeta também toda a questão econômica dos atores envolvidos. É nesse caso que eu quero trazer para os senhores o quanto isso também, nós estamos pensando em termos de transporte, em termos de produção, ou escoamento de produção com o caminhão. Mas vamos pensar numa outra coisa que a professora Suani comentou já algumas vezes, o biogás, o quanto isso, tudo isso que nós estamos conversando aqui, pode ser uma solução também para a produção de energia sustentável. O quanto isso pode ser carreado nesse sentido, professor Edmilson, depois professora Suani. O que o senhor acha? O que pode ser utilizado nesse sentido, que também é uma preocupação constante, cada vez maior, né, na verdade. Acho que os dois grandes elementos já foram colocados aqui. Na abertura do programa, nós colocamos no mundo, digamos, mais desenvolvido, onde a indústria do gás está consolidada, o gás não é visto de forma tão positiva em relação a energias renováveis, mas é visto de forma muito positiva em relação a uma tradicional indústria de carvão. Sim. Então, nesse mundo, todas as estratégias de transição energética, como um futuro que ninguém sabe bem qual vai ser, se vai ser igual para todos os países, provavelmente não, o gás arruma casamentos perfeitos com a energia eólica, arruma casamentos perfeitos com a energia solar, porque essas energias, dada a intermitência que elas apresentam, elas encontram na infraestrutura de gás a bateria mais barata. Sim. Então, você guarda nos reservatórios de gás que esses países construíram ao longo dos anos, você guarda nos gasodutos, você usa o gás para fazer o backup dessas energias renováveis. Então, ali a contradição é bem menos clara. O gás é visto como um energético sustentável do futuro. Aqui, que nós temos uma contradição que o mundo vai experimentar, mas simplesmente nós estamos 50 anos na frente, que é o fato que já temos renováveis demais. É complexo. E num mundo onde nós já temos renováveis demais, é difícil a sociedade perceber o gás como uma vantagem sustentável. Ele sempre percebe o gás como alguém que vai sujar a matriz energética que é verde demais. Entendeu? Então, o gás aqui ele não é percebido, talvez seja o único país do planeta onde o gás não é percebido como uma energia limpa, né? Dada a nossa história renovável. É quase uma contradição. É uma contradição. Agora,
trazendo um pouco a questão do preço e colocando uma pitadinha de geopolítica para o Sim. nosso mundo de São Paulo, nós temos uma oportunidade de ouro aqui, que é super contraditória, super esquisita, mas o gasoduto da Bolívia, o contrato Sim. de compra, vence no final desse ano. Vence no ano que agora, vem. final do ano. Esse Exato. gasoduto Exatamente. cruza o estado de São Paulo de cima a baixo. Né? É a nossa âncora para a construção da indústria de gás aqui em São Paulo. Esse gás vinha da Bolívia e, mesmo aos preços de hoje, em que ainda carrega o custo do gasoduto, ele sai 20% mais barato do que o gás doméstico. Nós vamos querer manter o contrato? O governo federal e a Petrobras não querem mais arcar com isso. Mas para o estado de São Paulo é uma tremenda oportunidade. É uma chance que se apresenta. Não para as empresas paulistas. Uma Comgás, se for lá bater na porta do Evo Morales, não vai nem ser recebida, porque ela é pequena demais. Ela será vista pelo vendedor de gás como muito arriscado. Risco de crédito, risco de pagamento. Mas há aqui um papel geopolítico para o governador do estado. Certo. De assumir para si uma parte da responsabilidade de criar a transição, de usar o gás mais barato da Bolívia como uma transição. Mas, na medida que o gás do pré-sal chega em São Paulo, esse gás boliviano provavelmente vai ter que arrumar outras paradas. Mas, durante uns 5, 6 anos, o gás da Bolívia é a forma de ter esses 20% de gás mais barato que a gente está querendo, é a forma de... O gasoduto estará pago, então já não são nem 20%, são realmente os 40%. São realmente 40% que o gás da Bolívia, os 40% de redução de preço para São Paulo faz sentido se a gente pensar o gás da Bolívia como algo estratégico para nós. Tá. É isso, professor Suani, quer dizer... E a questão do biogás, que é importantíssimo na história. Então... Comenta tanto, quer dizer, como tornar isso energia sustentável? Voltando à questão um pouco do biometano. Sim. Um estudo que nós terminamos agora, num projeto lá do RCGI, onde nós calculamos o potencial de biometano no estado de São Paulo, por município, para todas as fontes, nós concluímos que nós podemos produzir, aproveitando de forma eficiente os resíduos que a gente tem disponíveis no estado, 46% do consumo de gás natural no estado. Olha. E, se for para substituir o diesel, a gente pode substituir 70% do diesel que é consumido no estado. E sem perda nenhuma, quer dizer, com a mesma qualidade do gás natural, entre o gás natural e o biometano. Né? Exatamente. E é importante a gente lembrar que, hoje em dia, o setor, por exemplo, sucrocolheiro, que é o grande potencial para a produção do biometano a partir da vinhaça, ele gasta 3 litros ele consome 3 litros de diesel para cada tonelada de cana moída, o que dá um gasto, em média, de $1 milhão por ano só para comprar o diesel. Né? A preços de diesel normais. Né? Certo. Que, se ele substituir isso por um biometano que é produzido pela própria usina, certamente ele vai ter ganhos importantes. Né? E, na medida em que essa ideia que o professor Edmilson está colocando, de se continuar a ter o gasoduto, de se continuar a ter o gás da Bolívia, nós continuamos tendo o gasoduto atravessando o estado e, se nós tivermos as interligações, os gasodutos menores para fazer a interligação com os diferentes produtores, nós podemos ter ainda uma oferta maior associando o biometano ao gás natural, que já está no gasoduto. Bom, perfeito. Eu acho que é uma coisa, ainda temos um certo caminho a trilhar aí, mas talvez uma outra oportunidade a gente possa continuar conversando e falar o que aconteceu desde que nós falamos a última vez. Vamos olhar para trás. Exatamente, e olhar para frente também, mas o diálogo está chegando ao seu final. Queria agradecer muitíssimo à professora Suani Teixeira Coelho, professora e orientadora do Programa de Pós-Graduação em Energia do IEE, o Instituto de Energia e Ambiente da USP, e também do Programa de Doutorado em Bioenergia da Exalc, também da USP, e coordenadora do Grupo de Pesquisa em Bioenergia, também do IEE. Eu sou Edmilson Moutinho dos Santos, professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP e coordenador do Programa de Economia e Políticas Energéticas do Centro de Inovação em Gás da USP, com parceria FAPESP-Shell. Professores, muitíssimo obrigado pela presença dos senhores. Foi uma conversa riquíssima. Espero que nossos ouvintes, nossos espectadores tenham aproveitado bastante. Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Prazer nosso. Muito obrigado.